Haha! Mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela presença. Acho que está desligado. Eu é que agradeço o convite. Acho que já adiamos algumas vezes, né? É verdade. Portanto, finalmente tenho o prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite. Portanto, Celso Malavolonek, mestre em Sociologia, ex-secretário de Estado e atual decano da Faculdade de Ciências Sociais Humanas e Políticas da UPRA, certo? Não, também ex-decano. Eu até 31 de julho, porque suspendi. A informação é real. Então suspendeu mesmo aí. Suspendi temporariamente a academia, porque vou dedicar-me agora a apoiar as equipas de marketing do meu partido. Opa, eu acho que se calhar começamos já. Essa era das últimas, mas se calhar começamos já por aqui, né? Eu sabia que ias querer começar por aí. Não, porque eu vi e não sabia se era verdade ou não, mas Angola 24 Horas diz que Celso Malavolonek abandona a academia e promete ajudar a MPLA a ganhar as eleições. Não abandonei. Suspendi por quê? Porque eu acredito, e é uma forma de dar exemplo de transparência. Eu sempre faço isso. Eu era jornalista, portanto, fui para a publicidade, normalmente faço posts a dizer que agora estava a fazer publicidade, portanto, tinha que se chama declarações de interesse, Ok. para evitar os tais conflitos de interesse. E quando fui, em 2014, por aí, quando fui convidado para ser assessor do então ministro da Assistência e Reinserção Social, também fiz um post a dizer que a partir daquela altura eu suspendia o jornalismo. Ok. E depois, pronto, agora, portanto, quando saí do executivo, fui para a academia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas agora... É o seu grande amor, né? Como? É o seu grande amor. É o grande amor. É o meu Mas grande às vezes amor. a segunda mulher é que manda, né? Não, isso vai na família. Eu sou filho de professores, tenho tios de professor, cresci numa família onde se venera muito o ensino. Então, eu fiz muitas coisas, mas sempre arranjei algum tempo para o ensino. Então, eu posso dizer que o meu primeiro amor é o jornalismo, a comunicação. Ok. Aquilo que eu faço, não, jornalismo, comunicação. E o meu segundo amor É a a educação, academia, a formação. academia, e acho que não me tenho dado mal, porque os meus estudantes dizem que eu sou chato, sabe? Tiago, eu vou dizer uma coisa que se calhar é um bocadinho forte, mas é assim. E os meus estudantes poderão confirmar. Eu, na primeira aula, eu digo assim, eu tenho uma boa notícia E uma e uma má notícia. A boa notícia é que todos vocês vão aprovar. Ninguém vai reprovar. Ok. Ficam todos contentes. Eu digo, a má notícia é que até lá vocês vão me chamar filho da puta muitas vezes. Ok. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Na notícia também dizia que a intenção é ajudar o MPLA a ganhar. Sim. E a minha pergunta é, não deveria ser ajudar o MPLA a governar melhor? Bem, para governar tem que ganhar as eleições. Em democracia é assim, ou seja, para governar tem que ganhar as eleições. Nesta altura, estamos no fim do mandato. Foi bom? Do ponto de vista... Não, eu acho que podia ser muito melhor. Ok. Eu acho que podia ser muito melhor. Não depende, essa opinião, porque amanhã, isso se sai amanhã pode cair, mas como não está em cima, em princípio está seguro, né? Não, eu acho que podia ser muito melhor. E eu penso que muita gente pode dizer que é uma desculpa, mas eu, como estava lá, posso falar na primeira pessoa. Nós, quando fomos para o Executivo, realmente encontramos o país numa situação muito complicada. 2017. Em 2017. Em que... Antes disso não tinha estado no Executivo? Não. Quer dizer, depende. Eu era fui assessor de um ministro, depois assessor de um governador, a mesma pessoa que passou de ministro para a governador. Portanto, não posso dizer que não estivesse estava longe do Executivo. Ok.
andava aí nos arredores. Ok. Mas uma coisa é ser assessor. Assessor, tu diz, faz isso, faz aquilo, se faz ou não faz. Mas Ok. quando tu vais ali depois, aí começam os assessores a azucrinar-te a vida, Pelos vistos já não dá. a fazer coisas que tu não queres. São papéis diferentes. Ok. Mas, digamos, eu entrei para o Executivo em 2017 e nós encontramos realmente o país numa situação muito complicada. Havia muitas práticas arraigadas de muito tempo, que realmente tornavam a governação complicada e tinham sido, e ainda são, acho eu, responsáveis pela situação que o país estava, que não era boa. E naquela altura, nós todos estávamos imbuídos e com aquela força de mudar as coisas e fazer diferente. Ok. E Esperança. estávamos a trabalhar nisto. Depois aconteceu a pandemia. Ok. Muita gente acha que isso é uma desculpa, mas eu digo com toda honestidade e sinceridade que não foi. Porque sabe, Tiago, a primeira coisa que aconteceu foi um susto geral. Foi um susto geral e a primeira consequência prática na governação, o Tiago está lembrado que houve uma altura que o barril atingiu zero. Zero o barril de petróleo. Exatamente. E então ali, naquele pânico, decidiu-se fazer... aliviar ou diminuir o peso do Executivo, fizeram-se aquelas... Diminuição do governo. Aquela diminuição do governo, aquelas junções. Não houve tempo para estudar a coisa como deve ser, e como então foram as coisas feitas mais ou menos a trus, como eu gosto de dizer. Isso é muito perigoso para quem governa. É muito mau para quem é governado, mas é muito perigoso para quem governa. Fazer as coisas assim em cima do joelho. Nós estávamos a viver uma situação muito especial no mundo inteiro, sem precedentes. E isso não se comunica, e eu acho que devia se comunicar. Aliás, eu penso que uma das consequências desta mudança foi que desfez-se a estrutura de comunicação institucional do Executivo. Ainda não estamos a falar do Grecima. Não, ainda não. Não, o Grecima não tem nada a ver sim, com... Sim. A comunicação institucional é uma função. Uhum. A comunicação tem várias funções. E as empresas, as instituições e os governos hoje comunicam. Sim. E isso é uma área específica da comunicação chamada comunicação institucional, que está próxima das chamadas relações públicas. Uhum. E então, o que aconteceu foi que, com aquilo, o governo perdeu a capacidade de comunicar. Para começar, todos os profissionais de comunicação, formados em comunicação do Executivo, saíram. Eu não sei se o Tiago já reparou que, neste momento, com exceção do Luís Fernando, não há nenhum formado em comunicação no Executivo. Mas isso poderá querer dizer, ou pode até ser uma mensagem para nós, do género, não queremos comunicar, queremos vos governar, comunicar não. Não, eu penso, Tiago, que a comunicação, talvez por ser ainda uma ciência nova, ainda é pouco compreendida no mundo de uma maneira geral e muito mais aqui em Angola. Confunde-se a comunicação com a informação. Ok. E isso é um pouco herança do nosso passado, chame comunista, chame socialista. Confunde-se a comunicação com a informação. E não é a mesma coisa. Informar é eu transmitir mensagens, conteúdos. Comunicação é eu fazer isso e assegurar, criar condições, investir recursos, incluindo financeiros, para que os conteúdos cheguem e também nós tenhamos o retorno para que, então, este conjunto todo, esse processo todo, esteja ao serviço do desenvolvimento. Esta junção do Ministério das Telecomunicações com o Ministério da Comunicação Social refletiu-se também numa coisa boa que o Grecima tinha feito, que era a criação dos gabinetes de comunicação institucional e imprensa nos ministérios. Não existia antes? Não, antes de 2015 não existia. Isto foi um trabalho feito pelo Grecima, que começou em 2013 e terminou em finais de 2014, quando foi assinado o primeiro decreto de criação dos gabinetes de comunicação institucional e imprensa. E o primeiro gabinete de comunicação institucional e imprensa foi criado, no princípio, em janeiro de 2015, no Ministério do Interior, quando foi nomeado como
como primeiro diretor o comissário Simão Milagres. Ok. Portanto, e isto, e criaram-se também nas províncias, então existia uma rede de profissionais de comunicação. Que hoje já não estão... Hoje não estão, porque o que aconteceu é que houve uma junção também ao nível dos ministérios, os gabinetes de comunicação institucional e imprensa passaram a chamar-se gabinetes de telecomunicações, comunicação social, institucional e imprensa. Jesus. E o que é que aconteceu? A maior parte dos ministros nomearam os antigos diretores das telecomunicações. Que não têm experiência, pá. Exatamente. E o que é que Vocês têm que sair do poder, assim rápido, vocês não fazem... Vocês não acertam uma! Não, mas Tiago, sabe uma coisa? Com a pandemia, não sabem comunicar. Sem a pandemia, foi o que foi. Não, é engraçado que as pessoas dizem, mas vocês têm que sair do poder. Bom, primeiro, é legítimo e aceitável que as pessoas pensem assim. Sim. E porque a democracia é assim mesmo. Deixaram-nos pensar já é bom, obrigado. Não tem que deixar. Isso é um direito adquirido Exato. dos cidadãos e é um imperativo das sociedades democráticas. Ou, se preferirmos, das sociedades como é que se diz agora? De direito. De direito, sim. Portanto, mas acontece que os primeiros que fazem a autocrítica, que apontam aquilo que tem que ser melhorado, somos nós. Eu tenho a certeza. Eu gosto muito desse discurso, com todo o respeito. Nós fizemos a porcaria, mas nós somos os únicos que conseguimos limpar a porcaria. Nós sabemos onde está o papel higiênico. Não estou... Bom, o papel higiênico também tem a sua utilidade. Né? É verdade. Mas, que somos nós, de 5 em 5 anos. Para limpar as vossas borrachas. Não. O papel higiênico é aqui, essa autocrítica que é o papel higiênico. Que é feita. Portanto, mas eu digo ali, e eu gosto, sabe que eu tenho esta relação de muita amizade, muito carinho com o meu amigo, não posso dizer inimigo de estimação, o Didi Sapinhá. Ok. Mas então chama-lhe um dia aqui e fala com ele para ver se ele vai apontar. Ele não vai apontar isso, porque eles não pensam isso, porque eles agora estão mais preocupados em aproveitar o descontentamento. Porque se você perguntar o que é que vão fazer, que programa que até não te vão dizer, não disseram no passado e não vão dizer agora. É engraçado porque vocês também não, mas está tudo bem. Está tudo bem. Nós já estamos habituados. É isso que eu estou a fazer, Tiago. Ok. E é por isso que eu estou a dizer que no processo histórico, portanto, houve situações. Agora, nesta coisa, enfim, eu sou daqueles que acho que nós não podemos continuar assim. Hoje em dia, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, muito menos um governo, pode fazer bem se não comunicar. E isso está a ser dito, eu estou a dizê-lo aqui, e como pode imaginar, vai haver reações? Publicamente, vai haver no reações? Sentido que, quando eu digo que agora aceitei dedicar-me mais ou menos a tempo inteiro ao partido, tirando as consultorias que eu tenho que fazer, porque tenho que sobreviver, preciso comer e a única coisa que eu sei fazer é ser consultor, graças a Deus, né? É trabalhar, né? Vocês têm uma linha muito única. Vocês só sabem trabalhar. Deixem-nos trabalhar, que é o que vocês sabem fazer. Não sei se aqui está o decano, se está o ex-secretário, mas eu quero é trabalhar. Mas estás a ver? É por isso que eu faço a minha declaração exatamente. de interesse. Eu nestas coisas, por causa da mais fácil também. Por causa da minha trajetória nas Nações Unidas, aprendi e é um valor para mim. Transparência. Exatamente. Neste momento está aqui esse é o consultor independente, que até a partir de 31 de julho ou de 1 de agosto já não é o decano. Ok. E que é um consultor independente. E eu até aproveito, digo isso já para alguém dizer, vocês roubaram. Digo, você tem que dizer o que é que eu roubei. Pode dizer que alguém roubou. Eu ganho bem, vivo bem, mas no meu trabalho sou consultor, sou técnico. Mas isso nem está aqui no esquema, mas é uma coisa engraçada. Com o passar do tempo, pinta-se no ar a ideia de que quem tem dinheiro é gatuno em Angola. Eu não sei como é que vocês tiveram essa capacidade, mas de repente... Nós? Por que nós? Porque vocês porque em condições normais os gatunos são todos no mesmo sítio. Não é o mesmo sítio, mas é o mesmo sítio. Então, coincidentemente, portanto, quem tem as maiores amostras de dinheiro no país está ligada ao partido. Isso acho que não é discutível. Então, e
hoje, com Mas o olha novo que não, presidente... hein? Não, com o Olha novo que não. presidente, portanto, esses ricos, Tiago, referências... põe um travão aí, Como? Cláudio, e deixa-me te dizer que por força, isso não se diz, eu Ok. aproveito já de dizer aqui, Sim. por força dos acordos de paz, e etc, etc, não, Nos anos 90. As elites da UNITA são, pelo menos não são pobres, e para dizer até que algumas delas são até Muito mais ricas do que eu. Ok. Que trabalhei Mas 20 consultor... anos, Não... eu que trabalhei 20 anos nas Nações Unidas, Assalariado, eu estou falando de big guys. sim, por isso que eu estou a dizer, eu não sou tão rico como a maior parte do pessoal que hoje compõe a direção da UNITA. Portanto, não vale a pena dizer, porque não é verdade, que os únicos ricos do país estão ligados. Agora, é óbvio que a maior parte, em termos, o número é maior, sim, mas não. Uma das coisas que aconteceu neste país é que os outros partidos até eventualmente podem ficar chateados por isso, mas que, na altura, o presidente José Eduardo criou condições também para que a liderança da UNITA, sobretudo, todos eles fossem ricos. Olha, eu vou dizer uma coisa, por exemplo, o presidente Adalberto Costa Júnior recebe um salário de general reformado. E há quem diga que ele nunca foi estudar, nunca disparou um tiro. E eu não recebo um tostão de coisa nenhuma. E foi ou não foi? Disparou ou não disparou? Porque isso de atirar e depois não dizer é para nos pôr na dúvida. Foi ou não foi? Não foi. E não disparou. E não disparou. Não disparou. Pronto, está feito. Nós todos sabemos que a trajetória dele, ele foi diplomata, estava em Portugal, portanto... Mas isso é para dizer que ele até é mais privilegiado do que eu, porque ele recebe, digamos assim, essa tal benesse de esquema. Que essa massa é nossa, né? Eu, Celso Malavolone, que fiquei sempre aqui, não tenho. Mas também não disparou, também não foi general. A vida é isso, né? Mas aí que está. Mas eu não consegui o esquema. Agora. Não conseguiu. Não consegui. E eu estive sempre cá. Olha, o teu pai, que não disparou, mas disparou muito com o seu clique, andou por ali, foi repórter de guerra. É estúpido. Não tem... É estúpido. Já discutimos isso lá em casa. Tu não me arranjas problemas com o Gustavo. Com tanta coisa para fazer, vou escolher escrever. Vou escrever num país que estão a aprender quem lê. Vou escrever. É estúpido. Não é por aí. Vamos ao que interessa. Porque isso também já está muito tenso. Por que os canibais adoram testemunhas de Jeová? Eu não faço ideia. Eu nem sequer sabia disso. Porque vêm sem taxa de entrega. Epá, eu já tive macas com a Iurde. Faz favor, não me arranjes macas agora. Já está a bazar. Está tudo bem. Já mudaram de televisão e tudo. Vamos ao que interessa. Sênior do Grecima, consultor sênior do Grecima entre 2012 e 2015. Hoje, afastado do cargo e o gabinete extinto, que análise se faz na qualidade de cidadão e contribuinte das acusações que recaem sobre Manuel Rabelais, na altura, diretor, e que vão desde peculato até branqueamento de capitais? Que análise é que faz enquanto cidadão e contribuinte? Não comento. E não comento por uma razão muito simples, porque primeiro eu acredito mesmo que ele seja inocente, na presunção da inocência até condenado por tribunal. Os anos que eu tenho e a idade que eu tenho, eu já vi muitos linchamentos públicos de pessoas por via da mídia, por via de opinion makers, de pessoas que depois se revelaram inocentes e que nunca mais conseguiram recuperar a sua autoestima, os filhos sofreram bullying. Portanto, eu não alinho nisso. A única coisa que eu posso dizer é que eu trabalhei com o Manuel Rabelais e eu considero um grande chefe. Eu aprendi muito com ele enquanto comunicólogo, comunicador. E eu já disse que ele criou uma rede de comunicadores institucionais que ninguém fez antes dele e que agora está a satisfazer, e eu acho que se não se recuperar rapidamente, poderemos pagar nós, né, um preço alto por causa disso. Isso é o que eu posso dizer. Agora, em relação a isso que diz, não comento,
porque o Manuel Rabelais também é chefe de família, também tem amigos, também ele tem direito da sua presunção de inocência ser protegida. Se amanhã for condenado, podemos voltar a fazer a pergunta? Podemos. Boa. Já sabem que não vai ser. Alegadamente, a Palanca TV nasce de fundos do Estado, que eram fundos que estavam ao dispor do Grecima. Já fechou? Vai fechar? Não sabemos, né? A pergunta é, sucessivamente vemos membros do governo a roubarem o próprio governo, mas poucos são detidos e posteriormente condenados. A pergunta até é do Dr. Carlos Feijó. O que mais prejudicou e prejudica Angola? A corrupção ou a incompetência? Para mim é incompetência, porque para mim a incompetência é a mãe da corrupção. Mas deixe-me dizer em relação à primeira parte que disse, deixe-me enquadrar aquela primeira parte da Palanca TV naquilo que eu disse. Portanto, não comento sobre isso, mas em relação à segunda parte, eu penso que a corrupção é a mãe da incompetência. Eu não preciso ser corrupto, não preciso mesmo, porque eu não preciso, eu sou competente, vendo bem os meus serviços, eu não tenho problemas em dizer o que eu ganho, o que eu recebo, porque ganho. É por isso que não vais longe no partido. Isso é mesmo o discurso de quem quer ficar só aqui. Mas o problema é, sabe, a questão do partido. O partido é um canal para servir. Para servir, é assim, um partido tem uma filosofia, tem um ideal, é um sonho que nós partilhamos. Exato. E no partido, o que é que nós fazemos? Então, nós, no partido, pomos o resultado, os benefícios desse sonho ao serviço dos cidadãos. Okay. Portanto, eu talvez, repito, por causa da minha trajetória, que foi única, eu entrei para a política porque foi a última coisa que eu quis fazer nos últimos anos da minha carreira. Eu já andei onde andei, já fui funcionário público internacional, trabalhei em vários países, portanto eu não estou, para mim... Tu és mesmo um servidor público. A tua intenção não, eu procuro isso. Essa é a minha intenção. Eu procuro ser. É óbvio que tenho as minhas limitações humanas. Claro. Se calhar não sou tão bom como devia ser. Preciso de melhorar, obviamente. Isso é um discurso mesmo que não... Eu não sei se estás perdido, boss. Aí onde tu estás mesmo, alguém está a duvidar dele próprio, é mentira. Não, mas então onde é que eu estou? O problema... É que nós precisamos de... Eu sou o principal crítico de mim mesmo. Ok. E esse é um valor que eu também procuro passar aos meus filhos e procuro ser o principal crítico mais severo de mim mesmo, para que não facilite e para que não durma à sombra da bananeira. Ok. E é nesse sentido também. É por isso que eu, quando me dedico a fazer uma coisa, procuro fazer bem. E em todos os lugares onde eu passei, em todos os cargos que eu ocupei, procurei fazer o melhor possível. Eu sou escuteiro. Okay. E nós, escuteiros, temos um lema que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Uau! Muitos escuteiros aqui, né? Esse é um valor. Também tem colegas aqui. Nós temos sempre, em qualquer lugar onde nós vamos, tem sempre. Escuteiros. Nós somos a maior máfia do mundo. E atenção, aqui não estamos a falar do MPLA ainda, estamos a falar dos escuteiros, né? Temos fotos suas na inauguração do Centro de Produção da ZAP Viva. Sim. E estava na altura, na qualidade de secretário de Estado, já no governo de João Lourenço, da Comunicação Social. Isto em 2019. Sim. No entanto, a abertura oficial da ZAP foi 9 anos antes, em 2010. Primeiro, o que leva um canal a não legalizar-se após tanto tempo? E segundo, o que leva um ministério a fechar os olhos por tanto tempo, sendo até conivente? Eu vou ter que falar com algum cuidado aqui, porque há informações classificadas ali, que eu obviamente não posso. Mas é assim, Tiago, o espírito que nos animou é que tanto eu como então o ministro, João Melo, somos professores. Aliás, o João Melo foi meu professor na universidade. E uma das angústias que nós, os professores de comunicação, temos é que a gente, quando dá aulas, olha para a sala de aulas, vê aqueles jovens todos
E a gente começa a pensar, esta gente toda, quando sair daqui, vai trabalhar Vai trabalhar aonde? onde? Uhum. E olhamos para a oferta que o Para o mercado de mercado. trabalho tem, Exato. e é muito pequena. É muito pequena. Epá, e nenhum professor se sente bem formar estudantes para o desemprego. Ok. Este é o espírito que nos animou, de maneira que nós, quando assumimos o ministério, encontramos, de facto, uma situação, e eu estou a falar com algum cuidado, porque não posso passar algumas linhas, Sim. por razões óbvias, Sim. éticas, mas encontramos uma situação de que havia algumas, digamos, no caso, empresas de comunicação social, principalmente ligadas a pessoas ou dos filhos do então presidente ou próximas que avançaram a coisa e, de certa maneira, não cumpriram os requisitos porque facilitou-se por serem Filhos de quem eram. filhos de quem eram. E o que há isso em comum é o partido, né? Não E a podemos coisa, esquecer. não, ainda não chegamos aí. Ok. Portanto, e pronto, e as coisas avançaram. E também devo dizer que os filhos do presidente, no caso estou a falar da engenheira Isabel e da doutora Tizé, também facilitavam muito, porque deixavam a coisa andar, porque também não se preocupavam, porque o pai estava ali para segurar às vezes, os filhos também têm destas coisas. Pronto, então nós encontramos aquela situação. E a maneira que nós encontramos naquela altura foi dizer, epá, olha, é assim, epá, vocês, epá, vejam lá se vocês suprem as inconformidades. É o termo que usamos. Yeah. Suprir as inconformidades o mais rapidamente possível. Epá, porque não dá, não pode ser. Sim. E estávamos a trabalhar nesse sentido. E realmente estava-se a trabalhar nesse sentido. E eu me lembro que quando o Tiago disse bem, a ZAP, enquanto ZAP, estava já aberta. O que eu fui inaugurar foi o centro de produções o centro do de canal produção, ZAP Viva, exatamente. Exato, do canal. E eles já apresentaram, quando dissemos, pronto, vamos dar-vos uma coisa provisória e vocês avancem. Ok. Porque para nós, o que olhávamos era, pronto, vai-se resolver o problema, mas nós olhamos, isto aqui, se nós aqui, isso emprega pessoas, e no quadro daquele espírito, então, exatamente, a coisa avançou. Pronto. Obviamente, depois, o professor João Melo saiu, e eu saí, a partir dali eu não posso, não posso dizer nada, não sei como é que as coisas avançaram, não sei... Achas, é possível que o Ministério do João Melo fosse mais sensível ao desemprego? Eu não posso dizer mais do que eu disse, mas acho que fui claro. Sim, nós tínhamos uma sensibilidade eu também estava a fazer professor, poesia. Porque todos os estudantes... É assim, eu neste momento devo ter, sem exagero, para aí 200 licenciados que foram meus estudantes. E que estão no desemprego. E o João Melo tem mais. Okay. É impossível ser insensível ao desemprego na área da comunicação social. Agora, também não posso dizer, por causa disso, que os que nos sucederam são menos sensíveis. Sim. Não seria elegante. E nem Exato. sequer tenho elementos para dizer isso. E as pessoas que eu conheço, todas são meus amigos. O atual ministro foi meu colega, eu agora sou assessor dele. Não, a pergunta... O atual secretário de Estado foi meu chefe, portanto, eu conheço-as como pessoas excelentes que fazem o melhor possível. Isso parece um círculo, né? Quer dizer, o colega, meu professor, meu irmão, meu primo, mas, vamos embora. Tiago, quando tu chegares à minha idade, Cláudio, Tiago, vai ser a mesma coisa, quer dizer, aparece o fulano, nós fizemos aquilo juntos, isso vem com a idade. Eu Tiago. espero bem que não, porque os meus amigos são incompetentes, então eu espero bem que continue com a idade, eu continuo a reconhecer incompetência. Não, a questão não é competência ou incompetência, a questão pois, o problema está aí. Não, neste caso não é, porque acontece em todos os países, à medida que vocês vão subindo em idade, um ciclo. Primeiro vão diminuindo, é a lei da vida, vão ficando uns pelo caminho e vocês vão diminuindo. E este país não é tão grande como parece, Luanda não é tão grande como parece. Vai chegar a uma altura, depois tu que estás, por exemplo, aqui, vai chegar a uma altura que tu conheces toda a gente te conhece, tem algo em comum do passado, portanto, qualquer pessoa, os meus filhos estão sempre a dizer, mas como é? São todos isso do papá, isso e aquilo, mas vem com a idade, vem com a história, quando vocês chegarem lá. Vamos chegar lá.
Qual é a diferença entre um assalto a um banco e o período? Eu também não sei quem serve isso. Epa, parece que Período? tens de fazer essa pergunta a uma senhora. Qual é a Eu não. diferença entre um assalto a um banco e o período? É que durante o assalto ainda se consegue negociar. Epá, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como decano da faculdade, ex-decano neste caso, como encara, ou encarou, ou encara, porque entretanto nós continuamos a ter a sensibilidade de cidadãos, primeiro, o regresso às aulas nesta altura, por causa do Covid, e depois as constantes subidas no valor das propinas, tendo em conta a realidade econômica do país. E isso acontece muito. As propinas, então, eu não sei o que é que fumam. Não, realmente estou em condições de responder a estas duas questões, porque foi o meu dia a dia durante um ano. Primeiro, em relação ao regresso às aulas. Tiago, a pandemia está aí, veio para ficar, mas a vida tem que continuar. Uhum. Nós temos que retomar a vida aprendendo a conviver com o Com coronavírus e com a doença. Porque, epá, se nós, por causa da pandemia, pararmos o ano, vai ser até quando? Uhum. Epá, estaremos a pagar um preço altíssimo daqui a 15, 20 anos. Que já estamos a pagar agora Sim. relativamente a 15 anos atrás? Sim, de certa maneira. Não, De não, certa porque, maneira. não porque há 15 anos atrás tínhamos um bom ensino. Como é que foi possível denegrirem, não? Como é que regredirem na educação? Como é que é possível? Uma coisa que já é má, vamos piorar mais um bocado. Não, por quê? não é má. Olha, como disse, eu estudei até o meu ensino médio numa escola pública. Eu deduzo que seja no tempo do colono, né? Não, senhor. Já era no Não, tempo do senhor. Augustineto. Em 1975 eu só tinha 7 anos. Oh, Sim. Eu estava a estudar a primeira classe. Eu só estudei a primeira classe do tempo colonial. depois tudo o A resto partir foi da já... segunda já estudei no Já Chegamos, camarada. Ok, nós chamamos isso é que assim. nos espalhou. Já chegamos e nunca mais saíram. Não, isso aí, Já Chegamos, camarada, era um poema que vinha no livro, na primeira página do livro de leituras da segunda classe. Ok. Portanto, nós, vai dizer ao teu pai, já chegamos, camaradas, ele sabe o que significa. Mas, e eu estudei da segunda classe até o meu curso médio. Já no ensino... Já no ensino, sim, eu terminei o curso médio em 1988, já pronto para o mercado de trabalho. Ok. Eu estava em condições, eu saí como técnico médio de Sociologia e Extensão. Havia mais emprego naquela altura do que hoje em dia, com a globalização. Havia emprego para todos. Nós saíamos, íamos à Delegação Provincial da Educação, encontrávamos uma lista. Em que nos Não havia dizia... computadores, havia... Não... Aí E as pessoas havia. sabiam escrever, né? Os mais velhos escreviam a stencil e aquelas máquinas daquilo lá. E eu, porque tinha boas notas em inglês, eu sempre tive queda para línguas, eu fui encaminhado para o Ministério, na altura Ministério do Plano, Ok. em que era, portanto, e fui encaminhado para o chamado Gabinete de Planificação Regional, que era para apoiar as agências das Nações Unidas. Foi assim que começou a minha carreira. No coisa. Agora, a segunda questão que o Tiago pôs, que é sobre as propinas. Tiago, isto teve a ver com a desvalorização do dólar, porque, infelizmente, toda a nossa economia vai a reboque de importações. Até a educação? Até a educação. E eu me explico. Por exemplo, vou pegar o caso da universidade onde eu estava e vou pegar o caso do curso de medicina. Ok. Que é o que foi mais badalado, que eu tive que intervir, inclusive. Que é assim, todo o material de laboratório, todo é importado. E vou dar um exemplo. Por exemplo, um manequim, chama manequim, olha lá, que chama, que é aquele boneco. O busto, sim. Não, aquele boneco onde vem os órgãos, onde ele aprende primeiro, qual é a posição de cada órgão, corpo etc, humano, etc. Aquilo custa entre 7 e 10 mil dólares cada. Só para dar este exemplo. E assim por diante. Então, os cálculos que sempre existiram, eu fiz o meu curso... Estavam em dólares. Exatamente. Eu fiz o meu curso
de comunicação social numa universidade privada. Ok. E nós, naquela altura, pagávamos $200. Ok. Nós. E os cursos de saúde pagavam 250. Ok. Nós, naquela altura, pagávamos mesmo em dólares ou pagávamos em kwanzas. Hoje, $200 são para ali mais ou menos 160 mil kwanzas. 160 mil kwanzas. E as famílias não têm hipótese de pagar isso. Então, os estudantes estão a pagar, pelo menos na universidade onde eu estava, estão a pagar 38 mil kwanzas. Que é o salário mínimo. Estão a pagar 38 mil kwanzas de propina. 38 mil kwanzas em dólares, quanto é que é? Nem chega Não a 60. chega a 50, sim. Portanto, agora, o Tiago põe-se no lugar do empresário que investiu numa universidade. Que coincidentemente era do MPLA. Não posso. Não, se é do MPLA, não sei. Se é do MPLA... Mas é que essas coisas são públicas, né? Não, eu não sei. Então vou te informar, boss. Pronto. O boss da UPRA, o ex, era do MPLA, e então é engraçado como é que é público e privado. Isso não sei, eu sei que... Agora, estás a me informar? Ok. Agora, mas o que eu estou a dizer, nós estamos a vê-lo como empresário. Sim, como empresários nós queremos buscar o capital. Disse o Cláudio muito bem. Tiago. Que nós também não podemos partidarizar tudo, porque também senão... Opa, eu espero que... Não podemos. Portanto, agora, o senhor que fez os cálculos... Busca o investimento. De uma propina de $200 mensais, está a receber 50. Ok. Portanto, está a ver? Okay. Agora, ficamos num dilema. As famílias não podem pagar mais dos 38 e o custo dele para rentabilizar a empresa dele está nos 160. Só por curiosidade, eu percebo isso e faz sentido. A nível de capitalismo faz sentido. A minha pergunta é, então e como é que as famílias no geral não têm capacidade para pagar uma propina, mas depois tem uma pessoa que tem capacidade não só para fazer uma universidade, como para cobrar 3, 4, 5 vezes mais. Não há aqui uma discrepância qualquer. Não há entre o povo, nesse caso não é o povo, mas entre os cidadãos, não há uns que são mais cidadãos que outros. Não, o Tiago tem que ver quando é que as universidades foram criadas. As universidades não foram criadas agora. Nós, já aqui há alguns anos, eu, por exemplo, no princípio dos anos 2000, nós pagávamos. E pagávamos em dólares. Exatamente. Ou em kwanzas e pagávamos. Enquanto havia os dólares aqui. Sim. Não, o problema começou a surgir quando, digamos, liberalizou-se o câmbio. Que é uma questão, é uma coisa... Eu confesso, eu assumo, porque é assim mesmo, a governação é colegial. Ok. E há voto vencido. Eu sempre disse que eu me considero voto vencido em relação à liberalização do dólar. Quando isto foi decidido, eu estava no governo, realmente recebi muitas explicações, eu acabei por dizer, desculpem lá, eu não sou economista, mas eu não estou convencido. Mas pronto, é exatamente por causa disso, porque eu sabia que tudo é importado e, portanto, os preços iam ser indexados ao dólar. Mas os economistas apresentavam uma explicação muito técnica, muito... da Zimbo. E aquilo ficou. Portanto, é isso. Agora, naquela altura, pronto, fazia-se e era rentável. Sim. Mas agora é complicado. As universidades privadas, tal como todas as outras empresas, atenção, estão com sérios problemas de retorno de capital. E isso é um dos grandes debates que agora está a rolar na nossa sociedade, fora da pré-campanha. Já vi que gostas muito do MPLA. E ainda bem. Eu, por acaso, tenho uma relação muito próxima com incompetentes. Então é uma coisa que... É abismal. Eu vou dormir... Não, o MPLA não tem nada a ver com as pessoas. É só o MPLA. Mas eu sou do MPLA ou Cláudio? Não, mas é mesmo... porque, de facto, o MPLA tem duas caras. Tem a cara, por exemplo, e é um bom exemplo isso, a cara do presidente João Lourenço, quando ele não era presidente, era só candidato, estava sempre. E depois a cara do presidente João Lourenço, quando entrou lá e viu que os cofres estavam vazios, quer dizer, zerados, quer dizer, vazios. Então, eu gosto muito desse cenário, porque, de facto, o partido, infelizmente, ou não, acho que é conivente, né? O partido tem muitas pessoas, só que o que sai para fora
é sempre a incompetência. É sempre vos apanhar a roubar. E depois nem sabem roubar. Podiam roubar. Não, mas isso para dizer o quê? Infelizmente, as pessoas capazes acabam por ficar no barulho das pessoas incapazes. Porque as pessoas incapazes, precisamente porque nós não temos educação, sobressaem. O mal sobressai. No meio da falta de educação, o mal sobressai. Então, rapidamente, eu não consigo esquecer, por exemplo, que eu não sei do Tomás, o Augusto Tomás. Entrou, saiu, voltou, começou... Está preso, é verdade, não é verdade? Porque até agora nós próprios não sabemos. A antiga PGR, por exemplo, nós não sabíamos se existia, agora a nova diz que a antiga existia. Há muita coisa que... Pois, é isso mesmo, nós também não percebemos. A verdade é essa, é que antigamente nós já tínhamos justiça. Os tribunais já funcionavam, mas aparentemente não. Parece que tudo começou a funcionar no país a partir de 2017. E é incrível como é que parece que o país começou em 2017, mas depois os maus hábitos que ainda existem é de antes de 2017. É estranho, mas Não, é assim, os partidos, perdão, os partidos são instituições. Exatamente. Até nas igrejas, há gente boa, gente má. Exatamente. Há gente de todos os tipos. E o desafio de liderança é trabalhar com todos e fazer com que as limitações de uns sejam supridas pelas competências dos outros. Exato. Um dia se consegue mais, outro dia se consegue menos. Mas é a vida. E o desafio é mesmo este. E quem se mete nestas coisas da governação tem que estar preparado para isso. E até para ser chamado de incompetente. Né? Portanto, porque a partir do momento em que tu ganhas e o teu salário vem do contribuinte, o contribuinte é teu patrão, e ele, se ele te diz chamar incompetente, tu tens que engolir. Não tens como fugir a isso. Eu acho que isto é uma estirpe de MPLA diferente, porque isto é um discurso que provavelmente é só perguntar lá em cima, mas acho que aí, cota. Esse discurso, só sou eu, se calhar só sou eu, pronto. Mas ou se calhar são os ventos da mudança. Não, eu não vejo a coisa como estar em cima e estar em baixo. O meu discurso foi sempre o mesmo. Para quem me conhece, eu nunca deixei de estar nas redes sociais. Os amigos da minha filha até lhe diziam: teu pai nem parece secretário de Estado, não tem nada que estar aí nas redes sociais. Nós não estamos habituados a essa interação. Portanto, mas... Até porque o João Pinto não nos responde, ele só diz. Atenção, que o João Pinto é muito meu amigo, eu gosto muito dele e ele gosta muito de mim. E eu acho que estamos a criar uma relação agora. Cota. Acho que também estamos a relação. Porque é campanha, né? Pois, mas a verdade é que assim, há gente de todos os matizes. E nós não podemos... Também julgar as pessoas é complicado, Tiago. Nós julgamos muito fácil. É mais fácil julgar as pessoas do que congregá-las para cada um com os seus defeitos e qualidades fazer alguma coisa boa. Porque todos nós somos competentes em algumas coisas e incompetentes em outras. Bons em alguma coisa, maus em outras. Ninguém de nós é perfeito, ninguém de nós é muito bom. Todos nós temos essa mistura. Deus criou-nos assim. Sim. E eu acho que, normalmente, as coisas correm bem quando as pessoas se convencem disso. Vamos lá ver, o pouco que eu posso estar aqui para contribuir, mas vai ter que aturar. Eu sou um rabugento, toda a gente diz que eu sou um rabugento. Ok, mas tem que levar contigo na mesma. De maneira que é assim. E os partidos são isso, as instituições são isso, os governos são isso. E isso é assim mesmo. Nós estamos aqui, estamos na luta, nós queremos continuar a governar, mas se o patrão decidir vier e dizer, não, vocês vão-se embora, a gente vai embora. Vocês contam outros votos. Por quê? Porque isso é assim mesmo. Contam outros votos que não contaram bem. Ju, vem cá dizer o que é. Qual é o resultado? Isto é lá a conversa de 2017. Dos nossos amigos ali que inventaram, quer dizer, antes mesmo das eleições. Já tinham ganhado. Já começam com fraude. E até sempre que há eleições há fraude. Isso por acaso, é muito mal, né? É muito mal. É fraude. Mas isso é porque houve alguém que disse, olha, isso aqui... Eleições livres e justas só quando nós ganhamos. Ok. Eleições livres e justas só quando nós ganhamos. Ok. Portanto, agora vem ali com a fraude. A gente sabe, está habituado, é fraude. Também já estão habituados à fraude. E nesse sentido fez bem o presidente quando mandou voltar a lei. Porque, é melhor então tirar o tema, vão lá, resolvam vocês os dois. Andem a porrada, sandália, mas cheguem a consenso. Boa. E já agora, não é incompetência. Mas como é que o MPLA passa uma lei
Depois vai para o presidente, o presidente diz para voltar e o MPLA bate palmas e diz os parabéns ao presidente por ter voltado uma lei que ele próprio tinha passado. Não, Como é que eu quero que vocês isto expliquem. isto foi um meme, como vocês mesmos Não. dizem. Mas o meme é o MPLA ou é essa coisa que aconteceu? Foi esta afirmação. Mas olha, é assim. A política tem destas coisas. O presidente, ele é presidente do MPLA, mas também é presidente da República. E ele tem a obrigação de estar atento àquilo que chamam-se os sinais dos tempos. Uhum. Opa, estava claro. Porque as coisas andaram no seu curso normal. Os deputados discutiram, entenderam-se onde entenderam, se desentenderam-se onde desentenderam. O normal. Chegou a uma altura que eles disseram, já a coisa não temos que fazer, vamos votar. É normal em democracia. E a oposição tem que também aceitar isso, que tal como quando os cidadãos não se entendem, como disse muito bem a doutora Milá Melo num indicativo que estava na Rádio Eclésia, quando os cidadãos não se entendem, vão ao tribunal. Ok. Também quando os partidos não se entendem, vão a votos. Ok. E entre as eleições, a expressão popular está na Assembleia. E não vale a pena. Isso nós não podemos social-democratas quando nos interessa. Exatamente. E depois, quando não nos interessa, já não somos. Isso é uma regra que funciona em todo o mundo. Uhum. Mas, mesmo assim, compete ao presidente tomar a fazer palavra os equilíbrios, de porque já estavam ali os nossos amigos da UNITA, quase que estavam a dizer que vamos fazer um golpe de Estado, tal como foi na Guiné, vamos fazer não sei o quê, vamos à rua e vamos parar o país. Okay. Mas ir para a rua está dentro da Constituição, acho que é normal. Não. Quando digo ir para a rua, estou a dizer ir para a rua para deixar o poder na rua, ou seja, ir para a rua, aquele tipo de manifestações para, digamos assim, destituir... Mas como é que a UNITA teria capacidade disso se o armamento e a economia estão com vocês? Não, atenção. Eu não estou a falar de guerrilha urbana, estou a falar de caos social. Ok. Pronto. Então, eu pessoalmente estou a ver o presidente a chegar a uma altura e dizer, vamos dar mais tempo, até porque isto aqui, conforme a oposição está a pôr as coisas, se nós ganharmos, depois vão dizer que ganharam porque fizeram isto. Então, o presidente foi muito atencioso. Agora, é obrigação dele como chefe de Estado. Essa é uma obrigação mesmo dele, uma obrigação constitucional como chefe de Estado. Essa é, em todos os países, digamos assim, a responsabilidade e a competência de estabelecimento dos equilíbrios. Uhum. Bom, agora, conhecendo como as coisas funcionam, de certeza que ele chamou o presidente da Assembleia, chamou os líderes da bancada, o líder da bancada do MPLA e dizer, olha, em função destes elementos, eu acho que é melhor voltar para trás. Pronto, e voltou para trás. É um bocadinho chato, numa primeira leitura... como é que ficou o MPLA? É isso que eu quero dizer. Numa primeira leitura, fica até a parecer que... Meme. Ele desautorizou a bancada e tal... Mas... É que ele pode, enquanto Presidente da República, se não tiver ido ao encontro... Não, ele pode, e se tiver que fazer, deve, porque a primeira responsabilidade dele é garantir o equilíbrio, a estabilidade das instituições e a estabilidade do país. Essa é a primeira responsabilidade do chefe de Estado. E essa responsabilidade dele vem à frente da responsabilidade dele de Presidente do MPLA. Portanto, conhecendo como funcionam as coisas, eu acredito que ele terá chamado, terá aí numa dada altura disse, desculpem lá, mas é melhor fazer isso. O pessoal deve ter refilado, não deve ter gostado, mas pronto. Também aí depois entra a chamada disciplina partidária. Bom, o chefe decidiu, está bem. E isso, a disciplina, existe em todos os partidos, inclusive naqueles que hoje estão a fazer o tal meme, né? Porque também aí, nós ainda, eu, por exemplo, estou a dizer coisas que eventualmente não são tanto assim do discurso oficial. A gente não vê isso... Eu costumo dizer algumas vezes ali no meu amigo de Sapinhala, olha, eu pelo menos algumas vezes o meu partido faz uma coisa e digo, eu não concordo, tu nunca te ouvi fazer isso. Ok. Portanto, a disciplina partidária, porque e lá é mais ferrenha ainda do que ali. Aliás, não é à toa que o Chivuco saiu, não é à toa que o Fukamuzemba saiu e outros. É que ali tu desvias um bocadinho, meu amigo, já era. Portanto, é chato. Tu desvias um bocadinho, já eras. Se desvias muito, continuas no governo. Não é isso? Não é? Eu pensei, não era... Ok.
Bom, mas não é bem por aí. Não é bem, mas é mais ou menos. Então, pronto. De maneira que das coisas que acontecem em política, é um bocadinho chato, embaraçoso, mas que quem está aí é tipo quem ajoelhou reza. Ok. A chuva molha-te. E não Tem que vale a estar pena sujeito. chorar porque as pessoas não vão ver as lágrimas, vão confundir com água da chuva. Ok. Portanto, ao MPLA agora compete como rezam os cânones disciplinares do partido, voltar a fazer o trabalho de casa, rediscutir, renegociar e ver, de maneira que tenhamos uma lei eleitoral, porque nós também estamos um bocadinho fartos dessa conversa da fraude. Pelo menos, nós como sabemos que vamos ganhar, vamos então fazer as coisas como eles querem, e vamos ganhar, e vão apanhar surra, e depois queremos ver se depois vão dizer outra vez que é fraude. Eu nem sei mais porque que a Anitta ainda vai concorrer, velho. Isso aqui. Quem fala assim não é gago. Uma sociedade desinformada é uma sociedade facilmente manipulada. A Record TV fechou numa altura em que a Igreja Universal estava a criar alguns embaraços ao governo angolano, mas Angola é um Estado laico. A Vida TV fechou, a ZAP fechou e recentemente pessoas na ZAP, nomeadamente ligadas à informação, foram despedidas, uma vez que há possibilidade de voltarem a emitir em Angola, desde que sem a área de informação. Isso é sequer concebível? Bem, situação em que nós vivemos, essa situação que nós vivemos das 3 televisões privadas e depois nesta altura, e tudo isso num ano antes das eleições, é sequer concebível? Tiago, eu não posso, como disse antes, falar. É claro que se eu estivesse no governo, nem sequer podia te responder. Não sei se estavas aqui. Se calhar não sei se estava aqui. Pois, ótimo. Portanto, eu posso falar daquilo que eu sei. Exato. Agora, o que eu posso dizer, com certeza, porque até enquanto secretário de Estado, era eu quem cuidava disso, estas 3 televisões não tinham licença para, digamos assim, emitirem conteúdos informativos. Não tinham. Ok. Informativos. Informativo. Okay. E o que nós tínhamos combinado era, vocês têm, na altura me lembro, tinham 6 meses para resolver as inconformidades com a Direção Nacional de Informação na altura. Ok. E nós, quando falamos da minha abertura no Centro de Produção, do Centro de Produção, foi com este acordo de cavalheiro. Imbuídos do espírito. Naquilo que eu tinha dito. Você estava a dizer meio no gozo. Aliás, não, mas é aqui, o cenário é esse, mas sim, imbuídos do espírito de coletividade. Foi mesmo isso. Estamos a dar mais uma oportunidade à engenheira. Foi Exato. mesmo isso. Não, e não tinha nada a ver com a engenheira. Sim, era mesmo a estrutura e a legalidade. Era porque nós entendíamos que tínhamos, e as pessoas também temos responsabilidade em relação a um setor da comunicação social plural, objetivo, isento, etc, etc, e blá, 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 blá. Ok. Pronto. Agora, por aquilo que eu percebi, e eu acho que deve ter sido também por causa da pandemia, essas inconformidades não se supriram. Ter sido, eu acredito, é uma especulação agora estou no reino, e eu assumo isso como especulação. Eu acredito que duas coisas contribuíram. A pandemia e a junção de ministérios, que também implicou uma reconstrução da própria Direção Nacional da Informação, que passou a ser uma Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional, que juntou duas tecnologia. Duas direções na altura. Havia a Direção Nacional de Comunicação Institucional e havia a Direção Nacional de Informação. As duas juntaram-se numa. É que aquilo juntou-se, teve que se fazer novo estatuto orgânico. Portanto, houve todo também um trabalho interno ali, e que eu sinceramente acredito que aquilo não deve ter criado condições para que o processo que nós estávamos a fazer na altura da fosse suprido.
Presumo eu. Ok. Agora, depois, o que aconteceu? Não, porque... Nós também temos, eu ali, peço até desculpas ao meu irmão de peito, Jorge Antunes, que até fomos professores juntos na UPRA, mas eu ainda já lhe disse, doutor Jorge, veja lá se vocês também, como gostam de fazer, também depois facilitaram. Depois ficaram Porque eu naquela fiz as coisa. contas e se a inauguração foi em maio, em condições normais, o vosso prazo era até novembro. Era até novembro. Era até novembro. E o Covid só veio em março. Em novembro houve mudança de ministro. Mas em novembro era já para ter entregue. Não, em novembro, isso agora eu posso falar porque estava lá comigo. Em novembro veio o novo ministro. Eu é que fiquei com a responsabilidade de situar o novo ministro. Ok. Em novembro saiu o novo ministro. O mês de novembro, sabes que em dezembro não se trabalha, claro. Foi aquela coisa, o novo ministro chegou, aquela coisa, os dossiês são estes, praticamente o ministério... Pode ser que a ZAP tenha sido vítima de vocês, das vossas mudanças. E o mais engraçado é que, em alguns momentos, juntaram direções e agora querem dividir mais o país. Eu não sei se vocês estão a fazer o quê? Vamos ainda terminar esta conversa. Porque essas coisas são importantes que se digam. Sim. Portanto, em novembro muda de ministro. E normalmente quando muda ministro, para. há uma suspensão de processos no mínimo de 2 meses. Mínimo. Porque é muito dossiê, é muito... E o nosso sistema é que a decisão é pessoal do ministro. O secretário de Estado é mesmo um auxiliar do ministro. Isso atrasa muito o desenvolvimento do país, né? Mas é como estamos... Atualmente, né? Como está organizado, Okay. exato. Então, novembro foi aquilo. Dezembro, janeiro. Dezembro, esquece. Em janeiro, começa a questão da Covid. Ok. A Covid começa em janeiro. Uhum. Em janeiro, entramos todos nesse processo que eu disse. Em fevereiro, foi quando começaram a tomar as decisões de junção de ministérios. E em janeiro entramos também... no estado de emergência. E em janeiro também foi a Luanda Leaks, a Isabel foi ao de cima, e portanto já, depois respondeu o presidente. O Luanda Leaks não teve nada a ver. Eu estou a falar da dinâmica interna do ministério, tal como eu a conheço e como um dos participantes. Okay. Luanda Leaks não teve nada a ver. Então, em fevereiro, começa toda a questão. Começa o Wuhan e não sei o quê, e o mundo entrou em pânico. Sim. Então tudo também continuou suspenso. Em março, entramos no estado de emergência. Sim. Então parou, já tinha parado. Agora, em março entramos em estado de emergência, em abril eu saí. E o ministro passou a secretário de Estado. Ok. Portanto, e a partir daí já não posso dizer. Agora, eu não sei como é que a coisa... Eu depois também evitei, como é óbvio, entrar muito nisso. O doutor Jorge algumas vezes pediu-me para doutor Celso, tu conheces o dossiê, vai lá. Mas é um pouco complicado. A praxe é que quando tu sais de um lugar, é melhor mesmo ficar à distância, porque para deixar os que ficaram, no meu caso, o meu substituto é o meu antigo chefe. Ok. Portanto, eu acredito que tudo isto terá levado em relação à ZAP. Ok. Em relação às outras, realmente deviam ter a ZAP, e na verdade a ZAP, eu me lembro que era a mais presente, também um pouco por causa da relação que eu tenho com Jorge Antunes. Sim. Tentavam... Era manja, depois Jorge pegava no telefone e não sei o quê, para o doutor Celso, pronto. Agora, eu, a partir daí não posso dizer um dia quem de direito vai dizer, mas... Agora, a TV, a Vida TV... A Vida TV. A maneira como a doutora Tizé fez as coisas foi totalmente... como diz o meu amigo Luís Fernando, surrealista. A Tizé está habituada a fazer as coisas do jeito dela e ela fazia porque eu tinha o pai que tinha e ninguém lhe travava. Boa. Portanto, nem vocês, né? nem os colegas dela também. De modo geral, eu ninguém. Eu na altura não estava. Mas lá, se pudesse, estava puando, se pudesse, ias lhe travar. Eu não... Puta! Não, temos que ser honestos. Aquilo era mesmo o Super Mario. A Tizé leva fogo na venda. Ela leva o que ela quiser. Mas pronto. A Tizé é uma coisa à parte. Ela decidiu fazer, decidiu inventar totalmente fora. Nem sequer ela se preocupou em legalizar aqui. Sequer se preocupou. A Record
A Record a mesma coisa. A Record também estava a fazer o processo. Para suprir. Não. Estava a começar mesmo. Ok. A Record começou a Record era, portanto, uma distribuidora de conteúdos, portanto, por via do canal da DSTV. Sim. Passa publicidade. E depois eles também quiseram fazer como a ZAP fazia. Exatamente. E pronto, e começaram a fazer a coisa. E naquela altura também disse, ok, está bem, mas vejam lá as inconformidades, então foi dada uma licença provisória. Portanto, depois, a partir daí, não sei Ok, não o que souberam. aconteceu, mas também deve-se dizer, em abono da verdade, que do ponto de vista jornalístico, aquilo que a Record TV estava a fazer não se faz. E o Tecnicamente banquete? E o banquete? é errado. O banquete o que se faz aqui Espera um minuto. É errado. Uma estação, nós criticamos que a mídia pública, vezes demais, serve a agenda do Estado, quando devia ter uma linha editorial autônoma. Isso aplica-se mais a uma igreja. Portanto, não é admissível que uma televisão privada esteja ao serviço de uma igreja, e quando esta igreja entra, digamos assim, em rota de colisão com as instituições do país, então use a televisão, televisão como correia de transmissão. Mas isso é o que o MPLA faz com a TPA, não? Mas aí o MPLA não é uma igreja. Não. O MPLA não é uma igreja, né? É diferente. Não, eu acho que, aí não estamos a falar do MPLA, que estamos a falar eventualmente do Estado. Eu penso que ali, consideremos este lado, falamos da Record TV, e eu disse, em relação a isso é muito simples, olha, eu penso que às vezes há uma confusão. E eu sei que meus colegas da comunicação social ficam muito zangados comigo quando eu digo isso. Eu digo, não, o problema aqui, mais do que censura, é autocensura. Olha, e aquilo que aconteceu no sábado, já agora trouxe de volta o debate. Íamos chegar lá. Trouxe de volta o debate da manifestação censura, ou do jornalista? Autocensura, okay. E não sei o quê, porque cláusula de consciência ou não. Agora, nós quando estávamos ali, nós dizíamos muitas vezes aos jornalistas, atenção, vocês não são assessores do governo. O governo tem os seus assessores, que são os quadros dos gabinetes de comunicação institucional e imprensa. Vocês são jornalistas, façam o vosso trabalho de jornalistas. Porque às vezes... Mas depois não comem. Não comem por quê? Não comem por quê? Então, Tiago, não são vocês mesmos que dizem que naqueles 2 anos que nós exercitamos este modelo, foi a altura que a mídia foi mais aberta? Por acaso eu não digo isso, mas eu deduzo que sim. Eu sei mas, que... Não, eu sei fala que... Fala lá a tua verdade. Eu vou dizer a minha verdade. Nunca ouviste? A minha verdade é que o meu pai sempre foi censurado quando era para ser censurado. E era uma coisa, tipo, ninguém leu o artigo e ele já foi censurado. Eu presenciei isso. Sim, mas... Que é uma coisa que acontece, né? Não estamos ainda a falar... Calma, não. Estou só a dar toda a minha experiência, né? Estás a fugir da resposta. Não, calma, relativamente. Eu não estou a fugir das tuas respostas, mas tu estás a fugir das minhas. É porque eu sou um entrevistador. Se calhar estávamos na Zibo, não é? Já sei porque que eu te chamei Cláudio algumas vezes. Pois, é fácil. Não, a minha questão é, de facto... Não, desculpa, Cláudio, lembrei-me daquela famosa entrevista com o Equique, né? Foi o Cláudio Nelito, não, fui eu, Tiago. É sempre Tiago. Foste tu que fizeste aquela entrevista? Com o Nelito. Tu é que disseste, eu é que sou entrevistador, aquilo que foi viral. Não, confusão não. É Cláudio. Ok. Não, essa confusão não é comigo. Daquilo que é a minha experiência, nós não temos uma linha, não há uma linha editorial do modo geral, quer a privados, quer a públicos, não há uma linha editorial. Existe a minha necessidade de amanhã comer e então tenho que ver hoje como é que eu vou fazer. Então, o jornalismo, do modo geral, eu estou confortável para dizer isso, porque o meu pai é jornalista, o jornalismo, do modo geral, é muito fraco. E eu estou aqui, para começar, a nível de escrita, os jornalistas escrevem mal, e é inadmissível um jornalista escrever pior que eu, e eu escrevo mal, portanto, é muito, muito fraco. E depois, a nível de interpretação. Por quê? Porque a nível da educação, lá está, 45 anos de independência, e nós temos orçamentos para a educação, mais educação e saúde. Eu não me lembro de um orçamento que os dois juntos dava mais de 15%. Isso, para mim, mostra aquilo que é o interesse, ainda que indireto, do Estado em nos manter reféns do Estado.
Essa é a experiência que eu tenho. Como é óbvio, eu não penso assim, né? Sim, E claro. posso explicar porquê. Em relação aos orçamentos, já tens razão. Sim. Mas eu acho que isto é, mais uma vez, os tais vícios do passado que não se conseguiram ultrapassar. Houve uma altura que todo orçamento ia para a guerra, né? Exato. Não, primeiro. Defesa. Primeiro era como disse, a educação e a saúde eram mesmo universais. Isto é um imperativo dos chamados Estados socialistas. Ali põe-se o dinheiro que tem que se pôr. Exato. Nessa altura não faço ideia de como é que quanto é que era o orçamento, mas devia ser um senhor orçamento, porque nós não pagávamos medicamentos, não fazia nada. E depois, claro, começou a guerra intensificou a partir de 91, e a maior fatia do orçamento ia para a defesa. Ia para a defesa e segurança. E isto isso veio até 2017. E manteve. Não. Agora foi subindo. Cada ano sobe. Não. Mas estamos muito abaixo da média da SADC. Okay. Mas o primeiro ano em que o orçamento da educação ultrapassou a fasquia dos 5%. Foi para os 8%. Foi uma loucura. Mais uma criança saiu do Foi em 2018. Foi a primeira vez desde 91. Jesus. Portanto, por isso que eu estava a dizer que naquela altura estava-se a tentar realmente fazer as coisas diferentes, porque nós temos compromissos internacionais. Meus 20 anos de funcionário público internacional da Unicef. Portanto, nós temos a obrigação de pôr para a educação um X. 15%. E nós nunca conseguimos chegar nem perto disso. Mas não dá, nós temos que comprar submarinos, carros de neve. Não, pronto. Temos que mandar as miúdas para o Dubai. Temos que mandar as miúdas para o Dubai. Não, mas é o que eu estou a dizer. Portanto, esse processo estava a começar, infelizmente foi interrompido, espero, e agora com o grau de fiscalização cidadã ou dos cidadãos, isso é um imperativo, tem que acontecer. Temos que fazer mais. Mas é um processo que ficou interrompido. Eu não sei agora, na preparação que há, agora, depois veio a pandemia, está tudo aí para a pandemia. Olha, sabe uma coisa? O Reginaldo Silva uma vez disse, do presidente João Lourenço, disse, também para governar é preciso sorte. E o presidente João Lourenço não tem tido muita sorte. Anda cá com uns azares. E depois de 10 anos não é suficiente. Portanto, provavelmente isso quer dizer que já estamos a pensar em ter mais um mandato. Isso é outro meme. Mas já estamos a ponderar já um terceiro mandato. Isso é outro meme. Porque, do outro lado também tem laboratórios, do outro lado também tem gente que pensa como nós, né? E também vão atirando ali as cascas de banana, e vocês que são cidadãos aproveitam aquilo, e agora com as redes sociais ampliam. Nós com tanta fome aproveitamos tudo. Por que é que o Narciso aceitou o trabalho de limpar espelhos? Porque queria ver o quanto era bonito. Porque era o único trabalho que ele se via fazer. O MPLA é o seu partido. Vamos imaginar, porque já sabemos que vão ganhar, mas vamos imaginar o cenário. Não, atenção, Vitória, havia um selecionador, Rubem Garcia, era argentino, alguns que dizia, Vitória só se canta depois do apito final. A menos que seja João Martins. Não, portanto, não, senhor. Portanto, não venham cá dizer que nós vamos ganhar. Nós vamos trabalhar para ganhar. E temos fé na vitória. Exato. Mas vamos cantar a vitória depois do apito. Sim, se é para trabalhar é um ano antes. Depois, no caso, depois do anúncio dos resultados pelo CNE. Aí é que está a coisa. O MPLA é o seu partido. Vamos imaginar o cenário de não ganhar as eleições em 2022. Como é que encara o dia seguinte sem estar no poder? Porque sempre esteve no poder, a vida toda esteve no poder. Como é que encara não estar no poder? Há um cenário, a vossa mente vos permite pensar em não ganhar, e como é que seria o dia seguinte? Não, olha, sabe uma coisa que o MPLA tem e que mostrou na condução do país, é uma grande capacidade de adaptação às exigências dos novos tempos. Foi assim em 89, quando, sem pressão nenhuma, flexiu então para uma economia de mercado. Foi assim em relação à guerra, que andámos ali um monte de tempo com mediações internacionais que nunca mais resolviam, até que decidimos, vamos nós resolver o problema, resolvemos, e assim por diante. Portanto, um partido
com intelectuais como eu gosto de dizer na brincadeira, pensólogos, como tem o MPLA, tem que estar preparado para todos os cenários. Aliás, o Tiago sabe que hoje em dia qualquer gestão é feita com base em cenários. Exatamente. E nós trabalhamos com cenários. E o cenário de nós irmos para a oposição é um cenário que tem que estar presente. Faziam-nos um grande favor. Como? Não, por uma razão muito simples. Cláudio, tanto, Tiago, quando muda do poder, já muda de novo. Não, vou explicar porquê. Na minha opinião, isso é mesmo a minha opinião, eu acho que com tantos anos de experiência no poder, o MPLA seria uma boa oposição. É só isso que eu acho. É só isso. Portanto, por ter tanta experiência... Mas, Tiago, isso é assim. Em política, há uma regra muito simples. Quem está no poder, procura manter-se. Quem está na oposição procura atingir o poder. E aqui ninguém faz favores a ninguém. Portanto, se nós estamos no poder e estamos ali, vocês dizem que não prestamos, até porque a oposição é pior do que nós. Portanto, porque isso, às vezes eu converso com meus amigos. Aliás, vocês não ganham porque são os melhores, é porque tudo o resto... Diz como quiseres, mas eu acho que não, mas pronto. Agora, nós somos o que somos, procuramos fazer o melhor possível, e, obviamente temos as nossas limitações, mas é o que eu costumo dizer aos meus amigos da UNITA quando dizem isto tem que ser alternativa, não é? Alternância. Agora tem que ser... E eu digo, mas quase que se ajoelham à nossa frente e dizem, vocês saiam só faz favor, nos ponham lá, nós... Isso não funciona assim. Eu concordo. Você quer ir para o poder, você tem que mostrar que é melhor que nós. Exatamente. E deixar que o povo então decida. E depois arranjem pessoas para contar os votos. Agora, tu dizes que íamos fazer-vos um favor. Tiago. Não, nós povo, não tem nada a ver com o partido. Vocês povo, vocês povo, mas olha, porque lá no poder... a oposição então é pior do que nós. Nós não íamos vos fazer um favor. Não, isso faz-me lembrar, sabe o que é? O que aconteceu no Brasil e o que aconteceu nos Estados Unidos. Em que... Não, mas aí estamos a falar de uma pessoa só. Não. O Bolsonaro e o Trump. Não, senhor. No Brasil, o voto, as pessoas não votaram a favor do Bolsonaro, as pessoas votaram anti-PT. Exatamente. Porque diziam o PT, porque é corrupto, porque fez não sei das quantas, sai. Ok. Esqueceram-se que a oposição era ainda pior do que o PT, e agora estão como estão. A mesma coisa nos Estados Unidos. O establishment é corrupto e andamos fartos disso. Vamos buscar um outsider e não sei o quê. E lá veio o Trump. E logo em seguida aconteceu o que aconteceu. É lindo ouvir isso, porque de facto não é porque vocês são bons, é só porque os outros são piores. Lindo! Tiago, também são muitos anos no poder, o poder vicia, eu acho que é o que se diz. Não, eu não estou a negar isso tudo e não estou... Está bem, então a oposição também vicia e tal. É possível. É possível que eles sejam viciados de perder. Mas a única coisa que eu estou a dizer é que, sabe uma coisa, o Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele dizia, a democracia não é o melhor sistema de Estado. A democracia é como é que o termo em português não me vem? É o menos pior. O menos pior, Mas posso usar esse termo. Ok. É o menos pior. Portanto, eu pessoalmente estou tranquilo e quando falo com os meus colegas, eu transmito esta tranquilidade. Nós temos que trabalhar. Para já, nós agora, a nossa prioridade tem que ser, realmente agora que a pandemia parece, entre aspas, controlada, mais ou menos controlada, e nós desviamos praticamente todos os recursos que deveríamos usar. Essa conversa não. Para... não. Aqui na net vão só pegar na parte. Nós desviamos, já foi. Porque é o hábito, Sim, todos os recursos que deveriam ser para o desenvolvimento foi para a pandemia. Foi para o combate à pandemia, porque havia um pânico que nós tivéssemos uma situação da África do Sul, de Espanha, da Itália, de Portugal, e nós não sabemos o que iria acontecer, porque o nosso sistema de saúde já é frágil. Agora que as coisas parecem estar mais ou menos, já temos vacina, o que temos que fazer agora, nestes meses que faltam, é recuperar o tempo perdido.
Epá, resolver os problemas da fome, da miséria, Mas isso não vão, da cesta mas isso não se básica. resolve em um Não, ano. Assim mesmo vão nos resolver até as eleições, depois no dia seguinte fome outra vez, não dá mais. não, ó Cláudio, Tiago, Tiago, quando bate o mambo, é mesmo muito, não tem maca. não, ô Tiago, nós temos é que fazer a nossa parte. E Sim, eu acho que é possível. Tiago, eu venho, e quem acompanha nas minhas redes sociais, eu postei, eu estive numa fazenda, no Cuvango, que é lá nas funduras, na chamada Angola Profunda. Uma fazenda que está a falar em colher só de milho 500 mil toneladas. 500 mil toneladas. mas não é a fazenda do presidente. Não, não é. Ok. Não é. É de um fazenda chamado, agora ele tem todo o direito que se diga, do Rui Capós. Ok. E olha, para lhe dar um exemplo, eles, nesta altura que os camponeses estão à espera da primeira chuva, ele já está a fazer a primeira colheita de milho. Ele vai fazer 3 colheitas de milho numa época, usando Chuva artificial. chuva Irrigação. artificial por via de pivôs de regadio de 50 hectares e sementes de ciclo curto, de 3 meses. Ok. Portanto, ele agora está a colher, depois vai preparar o terreno, daqui a 4 meses, é quando? Agora estamos Dezembro, janeiro. em dezembro, janeiro. Ele está a colher a segunda vez, depois mais um mês, quer dizer, quando os camponeses normais Começarem tiverem a colher, ele já vai na segunda ou na terceira. ele já vai na terceira. Ok. Isso é possível. Ok. Tecnicamente, o Brasil já faz isso, e hoje em dia a agricultura, digamos assim, avançada já faz isso. Portanto, é isso que nós agora temos que fazer. Agora, nós temos que provar uma verdade, que a situação econômica e social que nós reconhecemos que é extremamente difícil agora, não é por má governação nem incompetência, é porque nós estivemos ocupados com algo que esteve fora do nosso controle, que foi a pandemia. Como é que nós, cidadãos, conseguimos desassociar este MPLA, que até tem as mesmas práticas do antigo, algumas, daquele MPLA? Porque, de facto, eu Mas percebo este esse discurso, qual? este de 2017, porque eu percebo que, quando dizem nós fomos apanhados de surpresa por causa da pandemia. Portanto, isso tudo o Zé Eduardo já vos deixou. É como se o Zé Eduardo tivesse deixado a pandemia, tivesse basado. Mas o que acontece Não, deixa-me dizer uma coisa que, eventualmente, uns podem fazer, mas eu não faço. Ok. Não há MPLA do passado e MPLA do presente. Não há MPLA do Zé Eduardo e MPLA de João Lourenço. É só um. Há um MPLA com a sua história, os seus passivos e ativos. Então, e como é que nós, e cidadãos... qualquer militante responsável e honesto tem que assumir isso. Então, e como é que nós, cidadãos, conseguimos acreditar, como é que vocês se tornam credíveis do dia para a noite? Como é que nós acreditamos que agora essa situação vai ser melhorada de facto quando nós vemos que ainda tem os mesmos elementos do passado, os mesmos hábitos do passado, e tirando um jornalista ou outro que agora apanha porrada, as pessoas continuam a apanhar porrada nas manifestações? Olha, é assim, um partido que está no governo só tem uma forma de fazer marketing político, fazer as coisas acontecerem. Ok. É o tira-teimas. Portanto, eu estava a dizer que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer. Ou fazemos e vocês se convencem e nós continuamos a governar, ou nós não fazemos e vocês não se convencem e vocês dizem, pá, bom, UNITA, vão lá vocês agora e tentem a vossa vez e nós vamos para a oposição. Simples. Boa. Simples. Boa, na teoria. São as regras da democracia e é assim que as coisas são. Na teoria nós parece temos muito que fazer simples. a nossa parte. Estamos a finalizar. Foi este MPLA e esta Angola com quem sonhou para os seus filhos? Estudou fora, os seus filhos deduzem que tenham estudado fora, e o PR diz que não há ensino de qualidade. E depois vai de férias. A pergunta é, foi essa Angola e esse... Epá, tu vais me arranjar marcas como eu chego. Não, mas para quem pai... Ele foi refletir. Ele foi refletir, exatamente. Mas a pergunta é, enquanto pai, chefe de família, e com alguns anos, foi esta Angola e este partido que vocês sonharam? Olhe, o sonho persegue o ideal. Ou seja, tu sonhas o ideal e depois tu trabalhas para atingir o ideal,
e cumpres a tua parte, e depois, quando chegar a tua vez de parar, tu pares e passas o facho para a geração seguinte. É isso que eu acredito. Os meus filhos conhecem uma Angola que era muito pior do que esta Angola que nós temos agora. Os meus filhos conhecem uma Angola de ver o pai a sair, a conduzir uma coluna humanitária, e depois ouvirem dizer que a coluna do pai acionou uma mina na área da UNITA. Ok. E os meus filhos conhecem uma Angola em que começaram a estudar sentados em pedras. Okay. Os meus filhos conhecem uma Angola em que a nossa casa não tinha água corrente, nem tinha energia elétrica mais ou menos permanente, como a que temos agora, embora ainda precisemos trabalhar continua. Ali. Portanto, esta é a Angola que os meus filhos conheceram, e os meus filhos estão a ver a Angola caminhar para onde está a caminhar. O legado que eu deixo aos meus filhos é: continuem a sonhar, e o vosso sonho tem que ir para além do nosso, para que vocês também, quando recebam um facho, vocês levem para além de onde nós vamos deixar. É assim que se faz país, é assim que se constrói. Okay. Porque é como se diz, há o ditado que diz: devemos andar a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão, bem assentes no chão. Portanto, eu disse que eu sou o principal crítico de mim mesmo, do que eu faço. Eu nunca vou estar satisfeito, nunca estive, nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu alcancei. Eu sempre vou querer mais. Boa. E essa Angola que eu sonho, tem que ser, é melhor que os Estados Unidos. Essa é a Angola que eu sonho. Né? Eu não tenho medo de sonhar. Eu percebo isso. Portanto, agora, é aquilo que é o meu referente para eu trabalhar no dia a dia, naquela direção. Consciente que eu vou cumprir a minha parte. E depois vão dar. E quando chegar, eu vou passar para vocês, para a nossa geração. Olha, eu quando comecei na comunicação social, isso que nós estamos a fazer agora era totalmente impensável. Eu me lembro quando nós começamos as redes sociais, eu entrei, na altura era o Wi-Fi. Eu entrei por quê? Porque as meninas eram estudantes, entraram no Wi-Fi e eu queria lá ver onde... Controlar. E depois mudaram para o Facebook. O Facebook. O pai está no Wi-Fi, ambas. Não, elas depois puxaram, venha. E depois eu comecei a ver, eu estava aqui, os miúdos estavam na África do Sul, então... era uma boa forma de comunicar. E assim fomos andando. E hoje estamos nós aqui a fazer um live. Não é aquela televisão com aqueles monstros de coisa. Isso, mas hoje, isto já não pode mais ser sonho, isto é realidade. O sonho já foi para lá para frente. Estou a perceber. Portanto, é assim que eu sonho Angola, melhor que os Estados Unidos. Para mim, bom sonho é aquele que o céu é o limite. Boa. Para fechar, por que razão o presidente nunca mais deu uma conferência de imprensa? Só assim, tipo, por coisa. Eu não sei. Não sei, porque eu não estou... Eu confesso-te que não sei. Esta pergunta tu tens que um dia... conseguir apanhar o meu mano Luís Fernando. Ele está muito ocupado. Anda atrás dele há 2 ou 3 anos. Tens que lhe perguntar isso a ele, porque realmente a combina era que o presidente, no mínimo de 3 em 3 meses, dava uma conferência de imprensa. Mas eu já não estou lá, eu não sei. Alguma coisa deve ter acontecido para isto ter acontecido. E também na qualidade de cidadão, mas também conexo à comunicação social. Por que será que os polícias sempre têm reservas para permitir o cidadão normal de fotografar ou filmar na via pública? Eu não sei eu acho que já aconteceu com todo mundo, que já tentou filmar, mas tipo do nada, tem só uma câmera, estou só a filmar e o polícia vem e não podes filmar aqui. Isso, por acaso alguém perguntou, isso dá na recruta? A resposta é muito simples. E vocês fazem essa pergunta porque vocês são jovens, vocês não viveram o tal período de guerra. Em que isso era simplesmente proibido. Eu disse-vos que agora é o vício, ficou vício. Os vícios demoram a passar. Eu disse-vos que o meu primeiro trabalho foi apoiar as equipas que vinham das Nações Unidas. Naquela altura, em 89, 90, qualquer equipa de consultores ou peritos estrangeiros não podiam viajar pelo país sem uma
guia de marcha e sem ser acompanhado Por alguém. por alguém de nós que estava especialmente credenciado, Para eles. porque senão eram presos imediatamente. Portanto, Ok. e nos países socialistas e comunistas, Não, essa ok. era a prática. Hoje é vício, há os tais vícios que não passam. O Tiago não imagina o trabalho que às vezes nós tínhamos quando estas coisas aconteciam. Nós tínhamos que ir ali, pá, o professor João Melo às vezes já cansado, dizia para Celso, vai lá tu até o comandante-geral gosta muito de ti, vai lá falar com ele. Eu chegava lá, tio Paulo, pá, já sei, eu já sabia que tu vinhas, mas eu não sei o que deu na cabeça deles. Infelizmente, Ok. a cabeça A mentalidade mentalidade. demora a mudar. E pronto. Também é verdade que nós, se calhar, de alguma forma ou de outra, deveríamos ter feito uma maior educação, uma maior, digamos assim, uma maior educação em relação aos valores da democracia, da liberdade. Enfim, são estas coisas que aí sim, que nós até nos conteúdos tradicionais da educação não conseguimos, em relação a isso ainda Exato. menos. Eu faço uma autocrítica, é só isso. Ok. É só isso, mais Ok. nada. Temos perguntas? Não, mas se não tiver. Não. Está confortável? Como disse uma vez Nelson Mandela, eu estou pronto para ouvir todas as perguntas, mas não prometo responder a todas. Olha, vou só vos pedir um mambo. Uma pergunta. Mesmo no vosso cenário de vai numa, que depois são duas, é só mesmo uma. Experimentem só a melhor, porque vocês estão bons a fazer perguntas, então provavelmente vão se completando. Responde a pergunta logo que faz. É o que preferir. Não, então vai. Faz a pergunta e responde. Okay. Boa noite. Não, eu faço o que tu quiseres. Não, pode ser assim, é mais fácil. Eu tenho uma pergunta, mas é um bocadinho comprida. Vamos começar por... Eu vou já lhe felicitar por ter vindo aqui, ter coragem para estar aqui. Posso fazer um pedido? É Gostaria muito que cada um dissesse o seu nome. Sim. Para eu saber a quem posso Márcio, felicito pela coragem de ter vindo aqui, mas o que me dá medo é o seguinte: depois, já que é um homem da comunicação, depois do sucesso das manifestações da UNITA no sábado passado, aquilo foi um sucesso, significa que ter comprado e ter ficado com a Zimbo e ter ficado com o controle da comunicação nacional não foi um grande sucesso para vocês. Quer dizer que as redes sociais estão a ter um poder incrível de pôr as pessoas conscientes do não trabalho do MPLA durante esses 5 anos. Significa que podemos correr o risco de nos cortarem o WhatsApp e o Facebook. Eu não quero ficar sem o Facebook, eu gosto de estar. Ok, a pergunta que foi bem corrida, obrigado, após a manifestação do sábado, em que o MPLA controla a TPA e a Zimbo, ainda assim houve aquela enchente toda, vocês estão a perder terreno. E a parte das redes sociais, pelo visto, que é importante, porque corremos nós o risco, se só com as redes sociais eles conseguiram aquela enchente toda, corremos nós o risco de ficarmos sem redes sociais? Boa. Não, a resposta é a seguinte. Quem estudou comunicação sabe que hoje esta era chamada era da informação, em que a informação democratizou-se de tal maneira que a censura é impossível. Hoje em dia, antigamente, os órgãos de comunicação social que faziam a mediação entre o acontecimento e os públicos. E os jornalistas é que faziam esta intermediação e eles quase que decidiam o que é que diziam, exatamente. etc. Hoje, com as redes sociais, acabou. Aconteceu um fenômeno. Os públicos, que sempre desconfiaram dos jornalistas, deram um pulo e eles próprios agora vão à fonte. Isto, portanto, que eu estou a dizer, estou a responder a minha condição de professor, isto hoje é aquilo que é digamos, é conhecimento comum nos comunicólogos. Portanto, é por isso que eu digo que controlar a TPA, a Zimbo, hoje em dia isso não faz nenhuma diferença. Não consegue parar a informação. E é verdade que imagino que ainda há muita gente, sobretudo da escola antiga, que pensa assim. Mas isto é impossível. E isso que disse e outros casos provam exatamente isso. Portanto,
Não há Este possibilidade. é um facto incontornável. É um facto, é aquilo que em sociologia da comunicação diz, portanto, uma característica dos novos tempos que já não tem volta. Já não tem volta. Agora, a boa notícia é que é impossível hoje, tanto é impossível censurar as redes sociais como é impossível cortá-las. O preço do corte das redes sociais seria impossível de... E aqui estamos a falar com o viciado no Facebook ou com... porque eu estou a sentir que vocês os dois vos tocaram na ferida. O WhatsApp e o Facebook não. Esse vamos não, brother. Chegou. Não, é mesmo... Tecnicamente é impossível. Há alguns estados que tentaram fazer isso. A China tentou, não conseguiu. Yeah. Qual é outro? Depois, no Médio Oriente Sim, também sim. eles têm... Há alguns países que tentaram cair na tentação de cortar as redes sociais. Cuba também, né? Olha, vem aí a minha sobrinha que é recém-chegada de Cuba. Mas não conseguem, porque depois ficam... E o que eu costumo dizer é, quando você tenta fazer isso, você fica com a má fama de ter tentado. Exatamente, e depois não ter E conseguido. com a frustração de não ter conseguido os resultados de ter tentado. Portanto, não vale a pena. Eu só fiz essa pergunta por uma questão. Se disse que encontraram os cofres do país vazio e gastaram $1 bilhão só para comprar o Intel, tem que haver uma razão por trás. Pensei que era para jogar o Facebook lá. Gastaram bem $1 bilhão, não sabem por que gastaram $1 bilhão para comprar aquilo. Vai para a economia e depois pergunta. Isto você está a dizer, eu repito, aquilo que, até como um ex-membro do executivo, por uma questão de elegância, eu não posso comentar. Sim, porque não era aquilo que os outros fizeram depois de eu ter saído. Primeiro porque não tem elementos, depois porque não é elegante. É bonito, ser elegante. Né? Exatamente, Portanto, e respeito. eu gosto de ser elegante, mesmo com a barriguinha. Agora, obviamente, vocês andam a meter-se com a minha barriga no Facebook, mas... Já não respeitam, esses mesmos não respeitam, são os novos tempos. Não é elegante. Temos ali a segunda pergunta, por favor. Tá bom. Boa noite. A minha pergunta Primeiro nome, por favor. Muito Angoissa Lucombo. Eu gosto muito da sua relação com o deputado da UNITA, Adriano Spino. E a minha questão é a seguinte. Por uma questão profissional, há pouco tempo eu trabalho no audiovisual, tive necessidade de fazer um trabalho em que era importante nós encontrarmos pessoas da minha geração, de filhos de pais que vêm de diferentes áreas partidárias de Angola. E eu fiquei muito triste porque no meu telefone não tinha ninguém da UNITA. Fiquei mesmo realmente triste. A minha pergunta, e partindo do princípio dessa relação muito bonita que tem com ele, como é que nós podemos fazer que, como país, o que acontece entre o senhor e o senhor seja uma coisa normal? Porque eu sinto que não é normal. A convivência entre os partidos. Bem, olha, eu agradeço-lhe esta pergunta porque é um tema que me apaixona e é um legado que eu gostaria de deixar para vocês. E que, se calhar, é um pouco a minha diferença de ser e de estar na política. É assim, bem, eu tenho algumas características que talvez todos temos, mas eu assumo. Primeiro, eu pertenço à linhagem real do Bailundo, do Mambo. Ok. A mesma que pertence. Então, aí o que é que acontece? O Sacal é meu tio, o Vatuva é meu primo, a mãe do Didi Sapingal é minha tia, e assim por diante. Porque eu nasci, em princípio, a minha família, a minha linhagem, de uma maneira geral, aquilo que acontecia na altura da independência, os Bakongo eram Fenelá, os Ambundo Quimbundo eram Empelá e os Umbundo eram UNITA. Mas nós saiu da UNITA, então uma parte da nossa família, os Motecas, nós, fomos para o Empelá. E passamos algumas coisas tristes, como, por exemplo, o nosso tio, Fadari Moteca, que teve que conhecer, foi assassinado só por ser do Empelá, estas coisas assim. Mas, em 1900, quando o pessoal da UNITA voltou das matas, eu estava nas Nações Unidas. E aconteceu uma coisa muito bonita comigo, que eu, por força da minha profissão, eu não tinha, no fundo tive sorte, eu tinha acesso livre ao pessoal, à liderança da UNITA,
e ninguém comentava e ninguém fazia, não fazia confusão a ninguém. Epá, é das Nações Unidas. Então, eu consegui recuperar a relação com os familiares, parentes e amigos que tinham regressado. Quando a UNITA voltou para as matas, então aconteceu uma coisa, a situação humanitária era ainda pior do que agora. E pior, assim, tipo, havia epidemias de sarampo, a doença não escolhia áreas da UNITA e áreas do MPLA. E nós só podíamos vacinar, por exemplo, as áreas do MPLA. Então, sabe o que a UNITA começou a fazer? Primeiro, meteu 2 minas em 2 colunas nossas. E depois, mandaram dizer, nós só vamos parar de pôr minas nas colunas humanitárias se vocês também vierem vacinar aqui, porque isso também é povo angolano. Ou seja, vocês já desde aquele tempo que andavam a separar as águas, né? Quer dizer, aquilo acontecia... E a UNITA, desde aquele tempo, que era a única que tinha minas. Naquela altura, Tiago, era mesmo... naquela altura era mesmo uma tragédia. E era para nós uma angústia muito grande. Isso não digo mesmo a brincar, era uma frustração tremenda. Mas então aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Alguns líderes da UNITA desafiaram-me, meus primos, meus filhos, o general Vatuva, não, o general Gato, desafiaram-me a dizer, olha, se tu és mesmo angolano e és mesmo cristão, humanista, tu vem também distribuir ajuda humanitária aqui. E vais ver que vais voltar, ninguém te vai fazer mal. Isso aí eu costumo dizer na brincadeira que eu naquela altura tinha a vossa idade. Eu naquela altura fazia coisas malucas. Tenho muito orgulho do que eu fiz, mas se me mandassem fazer, não sei se eu fazia. Então, é a força da juventude. Exatamente. E naquela brincadeira, o general Vatuva, lembro-me, era o comandante da frente centro. E o general Vatuva viu-me criança, ele chamava Matei Minguito, viu-me, porque ele foi colega do meu falecido irmão no liceu. E eu conheci, miúdo e tal. Então, e ele era o comandante da frente. E uma dessas vezes, e começamos a falar. Mas, Mano Vatuva, mas está a falar sério? Estou a falar sério. Então disse, posso ir ali? Pode. O que é que eu tinha que fazer? Tinha que convencer o então governador, que era o Conde Paiama, que era um grande amigo meu. Também estás bem ligado. Eu fui ter com ele, expliquei, e disse, e realmente o Conde Paiama deu-nos uma resposta que nos surpreendeu. Ele disse, olha, vamos lá, se vocês querem assumir é povo angolano, vamos lá. E tinha a UNAVEM. Então, a UNAVEM pegou na coisa e fomos de helicóptero, da parte do governo foi então ministro, na altura era delegado de Minas, a Vitória, e que foi representar o governo. Fomos a uma base da UNITA, no helicóptero da UNAVEM, para negociar. E quando chego lá, as pessoas que eu encontro eram todos meus familiares, e todos felizes por nos vermos. Então, aquilo deu-me uma emoção e dizer, afinal é possível, nós, para além dessas... E assim comecei a coordenar as ajudas humanitárias. Então, eu ia, fazia e tal. Levantei minas 2 vezes, mas eles disseram que, foi uma mina velha. Também, eu não queria saber, eu aceitava. E tal. E foi assim, de maneira que depois aconteceram algumas coisas, quando foi da guerra, eu fui das pessoas que tive que guardar militantes da UNITA, guardá-los em casa, porque a minha casa é de alguém das Nações Unidas, para não serem mortos. E alguns hoje estão vivos graças a ti. Aquilo. Então, aquilo criou em mim e nos meus filhos, criou em mim este sentimento de que nós temos que valorizar primeiro a relação humana. Tu és meu primo, és meu amigo, política é política. E assim, portanto, para mim é natural. Normal. Por exemplo, o Adriano até conhecia, porque é muito jovem. O Adriano foi-me apresentado pela Mila um dia, quando ela estava na África do Sul, veio cá para fazer o aniversário, e na festa do aniversário trouxe o Adriano, e o Adriano trouxe a Navita. E nós falamos, e aquela coisa, porque toda a gente dizia, não, o Celso é vosso primo, não, o Celso é alguém que é lá, do MPLA, tem mania, é rabugento, mas este gajo, quando se trata desta situação, não, ele ali não... Pronto. O Celso é angolano. Então, para mim, é uma forma natural. Agora, na altura, também é verdade que eu não tinha entrado para a política. E eu, quando entrei para a política, eu admiro muito aquilo que a gente vê no Parlamento Britânico, no Congresso dos Estados Unidos, mesmo na Assembleia
Assembleia Nacional. Francesa ou não, portuguesa? portuguesa. Portuguesa. Como se chama? Assembleia Nacional. Assembleia Assembleia da Nacional. República. Assembleia da República, que os deputados, quando estão a discutir, discutem. Não dormem, né? Não, Terminou a discussão, vamos lá tomar um café. ok. De maneira que eu e o Didi Sapinhala, e o Liberty Chiaca, e a Navita Vemba, para dizer só estes com quem sou mais... Não, quando chega a altura de cada um defender a sua dama, é fogo e é fogo. Mas, depois disso, Didi, traz lá, vem jantar em casa. Eu não passo por Benguela sem dar um alô, nem que seja só ligar, mano, estou a passar. E o legado que nós queremos passar depois da guerra é mesmo esse. Não, há um país para além dos partidos e nós, antes de militantes, somos angolanos. E, portanto, somos angolanos de comer o funge, o país é o nosso, é igual. Isso acontece muito lá fora. Lá fora os angolanos não querem saber daquele partido é angolano. E, então, tem água, tem luz. Exatamente. Portanto, água e luz não tem nada a ver. Nos dá só então água e luz. Não tem nada a ver, nos dão só. Podem ficar mais 5 anos, nos dão só água e luz. Não estou a dizer que isso não seja possível, não tem que se dar. O que eu estou a dizer é que esta convivência não tem nada a ver com água e luz. Isso tem a ver com a angolanidade. E eu acho que alguns de nós têm que dar este exemplo de que esta angolanidade é possível. Então, acho que nós, sem combinar, tentamos passar esta mensagem. Agora, se tu queres pessoal da UNITA da tua geração, fala com a Mila tem. Né? Ela vai te dar... Se precisar de pessoal da UNITA, fala comigo. Fala. Eu sou da UNITA? Não, mas eu conheço boa de gente. Exatamente. Eu também, já agora. Eu também, agora. E só bem mampelas. Eu só tenho juízo. Força. Boa noite. O microfone está desligado. Dá só o nome, por favor. Ok, Hamilton Alberto, agradecer a presença do professor, jornalista e etc., Dr. Celso. Tenho 2 questões, mas vou fazer apenas uma. A primeira foi ultrapassada. Diz o teu nome, por favor. Hamilton Alberto. Diz-me só o teu nome, por favor. Hamilton Alberto. Hamilton. Ok. Eu gostava de saber, Dr. Celso, qual é a relação que tem com o jornalista Graça Campos? Boa. Eu fiz um post ontem que expliquei isso tudo, mas vou resumir. Eu vou resumir. Aquilo que eu sei de jornalismo de tarimba foi o Graça que me ensinou. A única vez que eu fui a uma manifestação foi numa vigília para a libertação do Graça Campos, que a queixa tinha sido feita pelo meu primo irmão por afinidade. A única vez que eu fui parar num tribunal foi por causa de matérias que eu escrevi por Semana Angolense, na altura, a IURD que nos levou ao tribunal, e até fomos condenados em primeira instância. Estava eu sentado no banco de réus de um lado e o Graça sentado do outro. Esta é a relação que eu tenho com Graça. Os filhos do Graça são meus sobrinhos, porque eu conheço-os desde pequenos. Portanto, o Graça é meu mestre em jornalismo. E é uma pessoa por quem eu tenho obrigação de ter muito respeito e muita consideração. O Graça fez 2 coisas que eu nunca me vou esquecer. Quando eu me licenciei, o Graça ofereceu-me um almoço para todos os meus... para 100 convidados na Casa 70. 100 convidados na Casa 70. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei na Casa 70. Vamos buscar essa maçã onde? Não, também tem que lhes perguntar. Tu naquela altura, se calhar, ainda não eras projeto de gente, senão te convidava. 100 pessoas? Sim. Mas foi depois de vender o Angolense? Ou... Não. Eu sei que não. Quando era diretor do semanário, eu terminei, e ele disse, Celso, vamos lá, vai lá. E ele não foi. Organizou aquilo, Celso vai lá, falou com Carlos Cunha e não sei o que mais, e fui. Portanto, eu com Graça temos uma história, digamos assim, que é uma história daquelas que transforma amigos em irmãos. Né? Mas... Esta é a relação que eu tenho. O resto são coisas passageiras que eu tenho a certeza que vão ser ultrapassadas. Perfeito. Mais uma vez, dar os parabéns por ter aceitado o convite. Agora, pergunta. Já percebemos que ser assessor, ou seja, ser vizinho é uma coisa, e outra é estar no governo e estar dentro do quintal a ver a relva a crescer ou a queimar. Assim sendo, qual a melhor forma de combater as fake news num contexto e realidade angolano, no presente e no futuro?
Uma vez que sabemos que de fake news até pé no passado dava surra. Fake news, desinformação. Bom, não, deixe-me corrigir uma coisinha. Técnica pequena. Mas fake news, tal como hoje é chamada no mundo da comunicação social, são aquelas notícias que são plantadas nas redes sociais e que não são verdadeiras. Ok, na televisão o Isso, termo não é fake não, news. o termo na televisão é mesmo Desinformação. notícias falsas, mas, atenção ali, notícias falsas num órgão de comunicação social tradicional, hoje, da maneira como o mundo é, são quase impossíveis. Para não dizer mesmo impossíveis. O que pode haver é aquilo que a latitude, o tratamento de uma notícia dá-nos sempre uma latitude em relação à abordagem editorial. Nós fazemos muito esse exercício na sala de aulas. Uma mesma notícia, ela vai ter tantas abordagens quantas as pessoas que a estiverem a escrever. Portanto, é por isso que fake news é aquilo que é uma coisa feita, é anônima, planta-se nas redes sociais, Ok. e que às vezes é mentira pura e algumas vezes é deliberada. Na comunicação política, infelizmente, isso agora acontece muito. Aquilo que era antes propaganda, agora faz-se muito. Usa-se muitas fake news para fins políticos. Mas nos órgãos de comunicação tradicional não existem fake news. Existem informações ou notícias manipuladas. Agora, a pergunta que pôs foi como evitar isso? Portanto, vamos já pôr de parte a TPA. Agora, como fazer? Eu acho que as fake news, até hoje, ninguém sabe como... Ainda não se descobriu a fórmula de como estancá-las, por causa de uma coisa, porque as fake news têm uma característica, são anônimas. Ninguém sabe quem fez, de repente estão aí. O marido zangou-se com a mulher, ou a mulher lhe deixou, ele não gostou, de repente põe ali uma coisa que a fulana e não sei o que das quantas, A mulher às vezes suspeita que isso só o meu marido que pode ter feito, porque é isso aqui, ela que sabe, mas nem ela própria consegue provar. Porque até tecnologicamente ainda não é possível derrubar o anonimato das redes sociais. Portanto, eu acho que a única maneira que temos é mesmo pela educação, pela cidadania e pela consciência das pessoas. Porque, assim, em termos de mecanismos, ainda não existe. Ainda. Eu acho que vai existir, porque a sociedade humana não permite ficar muito tempo com uma situação fora de controle. Com o tempo, vai aparecer. Talvez daqui a muito menos tempo do que esperamos, mas vai aparecer. Muito obrigado, Paulo Dumba. Gostaria de fazer uma questão em duas. Querem sempre mau trabalho. Está bem, pronto. É o seguinte, pensando dinheiro, recuando antes de agosto, aceitaria ser marqueteiro da UNITA? Pensando dinheiro. Pensando país, aceitaria fazer parte do governo da UNITA? Bom exercício. Bem, em relação a ser marqueteiro da UNITA, por isso é que eu me assumo como militante do MPLA, comprometido com os valores filosóficos do MPLA. Não seria coerente da minha parte ser marqueteiro da UNITA. Portanto, porque quando nós fazemos... Atenção, é preciso distinguir. A relação com o partido não é uma relação comercial e laboral. É uma relação afetiva. Eu não ganho, e nós não ganhamos, digamos, nada pelo trabalho que fazemos pelo partido. É o nosso contributo enquanto militantes. Portanto, é por isso que eu não seria coerente da minha parte ser marqueteiro da UNITA. Agora, se eu aceitaria ser fazer parte do governo. Fazer parte do governo da UNITA, de um governo não. Por quê? Primeiro porque, para ser membro do governo, se estiver a falar de cargos de confiança política, a UNITA não pode ter confiança política em mim, porque eu sou oposto ao projeto de país que eles têm. Se eles tiverem confiança em mim, são muito burros, e eles não são. Mas eu também, por uma questão de coerência, não aceitaria, porque eu não quero ser espião. Okay. Porque eu, se lá for, eu vou aproveitar para beneficiar o meu partido.
Portanto, não faz sentido. Oh, mas então tem boa de gente da UNITA que sai e vai para o... Ah, mas não tem os cargos de direção. Ok. Estamos Ok. a falar. São espiõezinhos. Não. espiõezinhos. Estamos a falar A nível... aqui estamos a falar de governo. Agora, Yeah. há cargos técnicos. Eu, quando, por exemplo, agora eu sou consultor. Quando nós nos encontramos ali em equipa, deixa-me dar um exemplo que vai coisa. Eu sou vice-presidente da ADRA, sabiam? A ADRA é a maior ONG do país. E nós na ADRA temos pessoas, militantes da UNITA, do MPLA, do Bloco Democrático. O Filomeno Vieira Lopes, que vem aqui daqui a pouco, é meu companheiro na ADRA. Boa. Somos companheiros na ADRA. Portanto, nós quando trabalhamos, fazemos um trabalho técnico para Angola, para o país, aí não tem que haver partidos, não. Ali somos angolanos a trabalhar para o nosso país, para as nossas comunidades, para o bem-estar das nossas comunidades. Portanto, eu não vou me exilar se a UNITA ganhar as eleições. Eu vou continuar a trabalhar como trabalho, vou continuar a fazer as minhas consultorias, vou continuar a fazer o meu trabalho técnico. Se eventualmente eu achar que ser diretor de alguma coisa, que é um cargo técnico, vale a pena, não tenho nenhum problema em ser diretor. Vamos imaginar que eles me nomeiem diretor da TPA, desde que me deixem fazer as minhas coisas. Eu faço, por exemplo. Pode sim ou não. Aí é que era complicado. Mas eles também. É por isso que eu estava dizendo. Aí era complicado. Mas é o que eu estou a dizer. Duvido que eles me. Sim, porque quando o MPLA está no poder, a TPA é do MPLA. Agora imagina por um diretor do MPLA. Pois, estás a ver? Mas, ia querer equilibrar as coisas. O que eu quero dizer aqui, na relação técnica não pode haver, considerando partidários. Agora, na relação afetiva com o partido, aí sim. Portanto, resumindo e concluindo, não aceitaria ser marqueteiro da UNITA, nem fazer parte não aceitaria ser membro de um governo da UNITA, nem ministro, nem secretário de Estado, mas em relação a trabalhos técnicos não tenho qualquer problema, antes pelo contrário, tal como faço agora, em trabalhar com pessoas de qualquer partido, incluindo da UNITA. Temos a última questão ainda? Ok. Antes da questão, queria deixar uma nota. Antes tens que dizer o teu nome. Andrade Rebo. É que para mim não importa se o partido sai ou fica, mas é que defina metas com finalidade. E a minha questão é, como acadêmico, quem deve empreender na educação? Eu não percebi, eu é que não percebi. Quem deve empreender na educação? Qualquer cidadão angolano ou até estrangeiro, desde que tenha capital e cumpra os requisitos. Nós estamos agora, uma das grandes lutas que temos é o chamado investimento do capital externo privado. Nós estamos a precisar de investimento de capital privado como um pão para a boca, literalmente. Portanto, não pode haver, aliás, não faria sentido haver qualquer tipo de discriminação em relação a isso. Eu sei que o Tiago no Gozo disse, não, o fulano é do MPLA e tal, não sei o quê. Eu podia te dizer nomes de grandes empresários da UNITA. Mas não é do Gozo, o Tiago fala mesmo a sério. Riquíssimos, eu já disse. O maior empresário de mel do país chama-se Paulo Lucamba Gato. Ok. Não é? É um trabalho honesto. É preciso ver. Por lindo. isso é que é dele, por ser honesto. E os outros também. O Manuel João também é um trabalho honesto, porque ele fez, investiu, está lá, vai pedir dinheiro emprestado no banco, está aflito, paga, não paga, tal como o Lucamba Gato, tal como. E quem é que lhe empresta o banco? Quem é que lhe empresta o dinheiro? O dono do banco? Quem é o dono do banco? Não. Os créditos, hoje em dia, é para tu apresentas um projeto. Eu estou a falar do Paulo Lucamba Gato, por amor de Deus, espero que ele me perdoe em confidência, mas eu gosto de mencioná-lo, porque está ali um homem, é empresário, está ali, está a fazer o seu trabalho, vai ali, tu vês o trabalho que está a fazer, é lindo. É lindo. E é isso que o país precisa. Os empresários não têm que ser do partido A, B ou C. Os investidores não têm que ser do partido A, B ou C. Isso é um absurdo. Aí sim, aí estaríamos a bantustizar o país. Isso não traz desenvolvimento. Isso, eu sou daqueles que defendo, nem no MPLA, nem na UNITA, nem qualquer outro partido, isso não deve acontecer, porque nenhum país se desenvolve assim. Portanto, e às vezes, nós ficamos com aquela coisa de que, não, porque
as pessoas do MPLA que podem, as pessoas do MPLA que não podem. Não. Yeah. Se há uma coisa que eu realmente acho que nós devemos reconhecer no presidente Eduardo dos Santos, é que nestas coisas de ajudar a criação de burguesia... Ajudou todos. Todos. Os que puderam e puseram, todos fizeram. Uns tiveram mais juízo e conseguiram, ou até hoje, fazer empreendimentos. Outros, se calhar porque pensavam que iam conseguir outros, não trabalharam tão bem e não sei o quê. E o caminho é este. Se calhar, mais uma vez, são as lições que nós temos que aprender. Eu, por acaso, vou investir na educação. O meu sonho é criar um Instituto Superior de Desenvolvimento Comunitário no Lubango, numa propriedade que eu tenho desde 1990, para formar quadros que o meu sonho é alguém que tanto pode estar a discutir assuntos da comunidade em Umbundo, em Lumuila, em Ganguela, como pode estar em Nova Iorque a apresentar o mesmo assunto em inglês perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. E eu acho que esse é o meu sonho. O sonho comanda a vida, boss. Estou contigo. E eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Estou a preparar o projeto e vou lá e vou dizer, epá, eu preciso que tu me emprestes dinheiro, isso vai dar, né, mas eu preciso que tu me des 3 anos de graça. Ok. Epá, e vou à luta. Agora, se eu não conseguir gerir bem aquele dinheiro, Provavelmente os meus filhos é que vão ficar com a dívida. Mas eu espero que não. Senhoras e senhores, Celso Malavalonek, muito obrigado, boss. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Não é todos os dias que nós temos aqui. Muito obrigado. Não sei porquê, mas não é todos os dias. Nós viemos de uma